Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série Apocalipse Revelado. É um prazer estar aqui convosco mais uma vez para estudarmos versículo a versículo, texto a texto, símbolo a símbolo, realmente o livro de Apocalipse. No último episódio nós tivemos a ver a introdução do livro do Apocalipse, tivemos também a ver a estrutura do livro e agora vamos começar a entrar mais então na primeira visão de João e começar a ver alguns símbolos, começar a ver realmente algumas palavras que nos vão parecer um pouco estranhas, mas estas visões apocalípticas, estas visões simbólicas do livro do Apocalipse conseguem-se ser decifradas de uma maneira simples, comparando texto com texto, e é isso que vamos ver. A introdução do Apocalipse, a primeira parte, é desde o versículo 1 até o versículo 9 do primeiro capítulo do Apocalipse. E nós, no último episódio, apenas vimos os 8 primeiros e agora vamos ver o último versículo da introdução que esperei para este segundo episódio, porque tem a ver então com a continuação da visão de João. E vamos começar por aí mesmo, lendo o primeiro versículo de hoje, que é Apocalipse 1:9, que nos diz o seguinte: E eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Antes de entrarmos propriamente na primeira visão, queria que percebêssemos em que circunstâncias estava João. João já estava bem avançado na idade e ele foi o último apóstolo a morrer, ou seja, foi aquele que mais viu da história e mais distância já estava da vinda de Cristo. E ele já estava bem avançado na idade e estava preso na ilha de Patmos. Olha, a ilha de Patmos é uma ilha no mar Egeu, que hoje pertence à Grécia, e naquela altura era usada como uma ilha-prisão. Era frequente os impérios usarem ilhas desérticas, ilhas remotas, para que pudessem pôr lá pessoas e simplesmente servia de prisão porque eles não tinham como escapar dessa ilha. E foi o que fizeram com João. Todos os outros apóstolos já tinham morrido, já tinham sido mártires, já tinham sido mortos pelo Império Romano por causa da pregação do Evangelho, e João ainda estava vivo. E eu quero dizer que o motivo pelo qual João ainda estava vivo é porque Deus ainda tinha mais revelações a fazer. Deus ainda tinha o Apocalipse para ser escrito. Ainda tinha uma mensagem muito importante para nós hoje. E usou este seu servo, usou João, para trazer esta mensagem. E ele é muito claro neste versículo. O que é que diz? Que ele estava lá preso por 2 motivos. Pela palavra de Deus, sim, pela palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo, por ele ser uma testemunha de Jesus Cristo, dizendo que Jesus viveu nesta terra, dizendo os feitos de Jesus e que Jesus tinha morrido e ressuscitado por cada um de nós. E isto foi o facto que levou a ele estar naquele momento preso. E foi precisamente nesta altura, em que João estava lá preso na ilha de Patmos, que Deus decidiu entregar esta mensagem. Esta mensagem consiste no livro de Apocalipse. E vamos então agora analisar, ver com mais pormenor a primeira visão de Apocalipse. A primeira visão que de facto João teve. Se pudermos ver a imagem no ecrã, nós podemos ver de facto uma imagem que simboliza um pouco aquilo que está nesta primeira visão. Isto foi mais ou menos, pelo menos é uma recriação artística, do que terá visto João nesta sua primeira visão. É interessante que aquilo que ele viu são, de facto, símbolos, mas nós vamos tentar decifrar cada um destes símbolos. Como vimos na semana passada, na estrutura interna da visão, das visões do Apocalipse, esta primeira, assim como a última visão, são estruturalmente diferentes das outras 6 visões. Nas 6 visões são compostas com 5 partes diferentes e nesta primeira e também na última têm apenas 2 partes. Têm uma introdução e têm uma descrição profética. Sendo assim, nós vamos começar exatamente pela primeira parte, que é a introdução. A cena
introdutória, que neste caso introdutória do santuário. O que é que isto quer dizer? Todas as visões de João, Deus dá um vislumbre da história da humanidade. O que é que estava para acontecer, como vamos ver no caso das 7 igrejas. Coisas que para nós hoje, algumas delas já estão no passado, algumas que ainda estão no futuro. Mas para João, naquela altura, a revelação de todas as visões que ele ia ter naquele momento estavam no futuro. Mas é muito interessante que antes de cada visão, Deus mostra a João uma cena que não acontece nem vai acontecer nesta terra. A primeira parte de cada visão é uma cena que está a acontecer ou que já aconteceu no céu. E isto é muito interessante porque o livro do Apocalipse, além de falar da história da humanidade, de falar o que aconteceu e o que vai acontecer neste mundo, fala também do que está a acontecer no céu. O que aconteceu já para nós no passado durante estes 2000 anos e o que ainda vai acontecer. E isto ainda torna o livro de Apocalipse mais interessante. E por isso vamos então iniciar pela cena introdutória do santuário, que estão dos versículos 10 até ao versículo 20 do primeiro capítulo de Apocalipse. É um esquema que vai nos acompanhar também ao longo deste estudo, onde estão todas as cenas introdutórias de todas as 8 visões. E todas elas têm um relacionamento direto ou indireto com o santuário. É claro que nós não vamos estar aqui a estudar o santuário, não faz parte deste estudo, mas é importante termos uma visão, pelo menos geral, do que era o santuário, especialmente o que era o lugar santo do santuário, porque essa imagem foi aproveitada por Deus no livro do Apocalipse para representar o ministério de Jesus no mesmo santuário celestial. Então, a primeira visão, a primeira introdução da primeira visão das 7 igrejas começa da seguinte maneira. Apocalipse 1, versículo 10 e 11 diz o seguinte. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que fez? Escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Vamos parar aqui um bocadinho. Este versículo é um versículo muito interessante. Está a dizer, é uma ordem clara, portanto é o anjo que aparece a João e nos diz, escreve. O livro do Apocalipse não é um livro de iniciativa humana. É um livro que foi escrito com ordem direta divina. Escreve. Mas tem aqui um pormenor importante, é que diz que ele foi arrebatado em espírito, ou seja, o Espírito Santo apoderou-se de João para esta visão e diz que foi no dia do Senhor. Ora, dia do Senhor, o que é que isto quer dizer? A Bíblia diz-nos o que é o dia do Senhor. Se formos a Mateus 12:8, temos um texto muito interessante que diz: porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavras de Jesus. Eu queria inaugurar algo de interessante neste nosso estudo, que é o nosso dicionário profético. O dicionário profético vai nos acompanhar ao longo deste estudo. Porquê? Porque nós vamos encontrar muitos símbolos, coisas que estão escritas de forma simbólica, e neste dicionário vamos preenchendo o dicionário que nos vai ajudar a fazer uma interpretação clara do livro do Apocalipse. E vamos começar com este símbolo. Embora não seja ainda um símbolo apocalíptico da visão de João, é um símbolo que está no livro do Apocalipse. E qual é o símbolo? Que o dia do Senhor é então o sábado. Então temos no nosso quadro do dicionário profético o símbolo, o significado e a fonte, e vamos continuar preenchendo exatamente este dicionário. Então temos a descrição desta primeira visão. E é uma descrição cheia de símbolos. É uma descrição muito interessante e está no versículo 12 ao versículo 16 do primeiro capítulo do Apocalipse, e vamos desde seguida ler. E diz então: E voltei-me para ver a voz que falou comigo. Portanto, ele ouviu a voz e olhou para ver. E ao voltar vi
7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros semelhante ao Filho do Homem, que já vimos exatamente quem era. Vestido de uma roupa até aos pés, e cingido à altura do peito, como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Ora, temos já, desde já, então, aqui uma descrição perfeitamente simbólica e apocalíptica. João olha e o que ele vê provavelmente deixou os seus sentidos estarrecidos, não é? É claro que esta representação artística que temos na imagem não está a representar tudo o que está aqui escrito, não é? Porque não temos, por exemplo, a espada afiada de 2 gumes a sair da sua boca. Isso realmente seria algo de difícil representação, ao seu rosto como um sol. Mas é para termos mais ou menos uma ideia do que é que João viu. O que é interessante é nós realmente olharmos para isto e nós tentamos perceber aquilo que João viu. Mas para nós fazermos isto temos que saber o que é que significa cada um destes símbolos. Vamos nessa aventura? Vamos lá. Um dos símbolos iniciais é que nos fala de 7 candeeiros de ouro. Ora, o que é que são estes 7 candeeiros de ouro? Também mais abaixo nos fala de 7 estrelas. Ora, o próprio anjo, um pouco mais à frente, explicou a João o que é que isto quer dizer. E no versículo 20 do capítulo 1, diz-nos então o seguinte: Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candeeiros do ouro. E o anjo explica direitinho. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. Ora, vamos já preencher o nosso quadro profético. Vamos pôr aqui no nosso quadro profético, então, o que é que diz que os 7 candeeiros de ouro são o quê? São as 7 igrejas. E as 7 estrelas são, então, os 7 anjos às 7 igrejas, ou, se quisermos, os 7 mensageiros. Porque, reparem, a palavra anjo na Bíblia e a palavra mensageiro é a mesma palavra. Por isso nós estamos aqui a falar da mensagem que Deus tinha para aquelas 7 igrejas. E os 7 candeeiros são, então, as 7 igrejas. Se nós olharmos para a nossa imagem, então nós vemos que alguém estava no meio de 7 candeeiros. E estes 7 candeeiros são, efetivamente, as 7 igrejas, neste caso, representadas pelas 7 igrejas da Ásia. Já vamos ver melhor o que é que isto significa, estas 7 igrejas. Mas os candeeiros são então igrejas. E quem está no meio, já vimos que é Cristo, vestido de sacerdote, e na sua mão tem 7 estrelas, que representam os 7 anjos, os 7 mensageiros, as 7 mensagens a serem levadas àquelas 7 igrejas. Mas vamos continuar, porque diz que então temos um semelhante ao Filho do Homem. Nós já vimos este texto, vimos ao bocado para perceber o símbolo de qual era o dia que ele era Senhor. Agora vamos ver o símbolo do Filho do Homem. O que é que o Filho do Homem nos quer dizer? Então, vamos acrescentar ao nosso dicionário profético. Filho do Homem quer dizer, então, Jesus. Foi Jesus que João viu, então, nesta visão. Só que Jesus tem várias particularidades. Tem um cinto de ouro, tem cabelos brancos. O que é que isso tudo significa? Vamos percorrer a Bíblia e ver exatamente o significado para isso. Em 1 Pedro nos dá o significado para o que quer dizer isto de cinto de ouro. Reparem bem. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o teres visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, segundo este texto, o que é que representa então este ouro? É verdade. O ouro representa, neste caso, a fé.
uma fé que se move, uma fé que faz alguma coisa, uma fé que se move por amor, assim como Cristo nos ama e se entregou por nós. Isto é a fé movida por amor. É este símbolo, o símbolo do ouro em Cristo. Simboliza exatamente essa fé que levou a agir por amor de cada um de nós. Depois o texto ainda tem mais um símbolo, cabelos que eram brancos como a lã. O que é que significa então isto? A brancura significa algo de extraordinário. Diz assim em Salmos: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha, a palavra alvo quer dizer brancura extrema, muito, muito branco. Alvo como a neve. Mas qual é o símbolo que temos aqui? É um símbolo da purificação, da lavagem, de lavar algo até ficar puro, alvo. Então o branco significa pureza, significa estar limpo. E claro que espiritualmente isto significa estar sem pecado. Mais uma característica de Cristo. Reparem que estamos aqui a estabelecer um paralelismo interessante. Tudo isto que João está a descrever na visão que teve, estas características que via naquela personagem que é Cristo, representam o seu caráter. Representa aquilo que Cristo é. Sim, Cristo é o autor da nossa fé, da fé que age por amor. Cristo é um ser puro, limpo, isento de pecado. Mas tem mais. A seguir diz que os seus olhos são como chama de fogo. O que significa disto? Êxodo 24 nos diz: também a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou a Moisés. Ora, a aparência da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então, no nosso dicionário, temos mais uma entrada. Diz-nos que o fogo representa o quê? A glória de Deus. A glória do Senhor. Mais uma característica de Cristo. A seguir temos então que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente. Dependendo da vossa tradução, poderá dizer latão, poderá dizer bronze ou até cobre. Sabem que na Bíblia, por vezes, nós sabemos perfeitamente que o latão, o cobre e o bronze são coisas diferentes. Mas por vezes, às vezes na tradução não se sabe muito bem qual é que se está a referir. E por vezes há traduções que dizem latão, outras bronze, outras cobre. E eu estou a explicar isto porquê? Porque o texto que vamos a ler a seguir, para entender este símbolo, fala-nos exatamente do bronze. Então o que é que diz? Pois quebrarei a soberba do vosso poder e vos farei o céu como ferro e a terra como bronze. Isto estava em Levíticos 26 e então em Jó 6 também nos diz: é a minha força a força de pedra? Ou é de bronze a minha carne? Reparem que estes dois textos são claros. Comparam o bronze, ou o latão, ou o cobre, a que é a força, a poder. Isto também é mais uma característica de Cristo. João estava a olhar para todos aqueles símbolos e estava a contemplar o caráter, as características de Jesus Cristo. Já temos mais duas. A próxima próximo símbolo, uma espada afiada de 2 gumes. Ora, o que é isto, uma espada afiada de 2 gumes? Sabem que antigamente havia vários tipos de espadas. Hoje já não é muito comum as espadas, mas havia espadas que tinham um lado, ou seja, um gume, e havia espadas que tinham 2 lados, ou seja, eram afiadas dos 2 lados e eram perigosas nos 2 lados. E esta faca, reparem no pormenor, tinha 2 lados, tinha 2 gumes. O que é que significa então esta espada afiada de 2 gumes? Hebreus 4 nos diz claramente: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então temos mais uma entrada para o nosso dicionário profético. Espada de 2 gumes é a palavra de Deus. É interessante que Deus já estava a dizer, João, a minha palavra tem 2 gumes. Já estava a dizer a João. Sabem, a Bíblia é a testemunha de Jesus. E tem o Velho e o Novo Testamento. São 2 testemunhas. E é uma espada de 2 gumes.
é muito interessante, porque na altura de João apenas existia o Velho Testamento. E neste momento Deus estava a dar a visão do último livro que temos agora na nossa Bíblia, o último livro que temos no Novo Testamento. E Deus já estava a dizer, esta arma tem 2 gumes. Então, representa a palavra de Deus. Esta espada representa a palavra de Deus. E por último, o último símbolo é então o sol. Vemos que o seu rosto era como o sol. O que é que representa o sol? Malaquias 4:2 nos diz, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Mais uma entrada então para o nosso dicionário profético e temos este símbolo, o sol, é então símbolo de justiça. A justiça de Cristo. Então temos aqui a parte da primeira visão, esta primeira parte da primeira visão, já decifrada. A própria Bíblia se mostrou intérprete de si própria. Reparem que nós fomos à Bíblia procurar textos que explicam aquilo que temos perante nós. Todos estes símbolos estão, então, descodificados e se compararmos, então, o nosso dicionário profético com este texto, nós vimos, então, algo se torna claro. E vemos que, então, ele voltou-se para trás e viu 7 candeeiros de ouro, ou seja, viu 7 igrejas. E no meio dessas igrejas viu a quem? Viu a Cristo. E Cristo é um Cristo com muitas características interessantes. E este Filho do Homem, este Jesus, é o autor da nossa fé, que opera por amor de cada um de nós. É alguém puro, limpo, isento de pecado. É alguém cheio de glória, de poder, de força. É alguém que nos entrega a sua palavra. E é também alguém que tem justiça própria. Cristo, a nossa justiça. Isto foi quem João viu. Ele olhou e viu a Cristo no meio dos castiçais, ou seja, no meio das suas igrejas. Sabem o que é que isto representa? Representa Cristo como cuidador da sua igreja. Cristo que pretende ser o centro da sua igreja. Cristo que pretende ser a cabeça da igreja. Mas não temos uma igreja. Temos 7 igrejas. Nós já vimos anteriormente que em Apocalipse o número 7 é um número profético. É um número simbólico. O que é que isto quer dizer? Na realidade, nós não temos 7 igrejas. Nós temos quantas igrejas? Temos uma igreja, assim como no capítulo 1 nos fala dos 7 Espíritos e temos um Espírito, que é o Espírito Santo. Mas porquê que nos falam em 7 igrejas? Nós olhamos bem para esta profecia. Elas falam-nos da Igreja Cristã. Mas falam-nos da Igreja Cristã em 7 alturas diferentes. E vamos ver claramente, quando nós aplicamos o método histórico à revelação das 7 igrejas, vamos ver claramente que esta profecia demonstra como iria ser cada uma das fases da Igreja Cristã ao longo de 2000 anos de história. E para terminar então o primeiro capítulo e esta introdução à primeira visão, nós lemos agora os versículos 17 até ao versículo 20, que nos diz o seguinte. Quando vi, caí a meus pés como morto. Nós só podemos imaginar o que é que João pode ter sentido quando ele olhou e viu aquela cena. E ele caiu aos pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Sim, Cristo é eterno. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Sim, Cristo veio a este mundo para morrer por cada um de nós. Ressuscitou e vai permanecer para sempre como Cristo, o nosso Redentor. Continua o texto, amém. E tenho as chaves da sepultura e da morte. É verdade, Cristo é aquele que tem as chaves da sepultura e da morte. E Ele pode, assim como Ele ressuscitou, pode trazer à vida qualquer pessoa que já passou por esta terra. Nós depois vamos ver nas últimas
profecias, nas últimas visões do livro do Apocalipse, como é que isto vai acontecer. Continua o texto, pois as coisas que vistes, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Eis o mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros que vistes são as 7 igrejas. Já tínhamos visto este versículo 20, estamos novamente a ver. E então chegou a altura de nós passarmos para a parte central da visão. Isto foi a introdução desta visão, e depois vem então a mensagem para as 7 igrejas. Mas antes disto, eu gostaria que olhassem para este quadro. Este é o quadro que nós vamos, ou melhor, não vamos utilizar, mas simboliza aquilo que vamos utilizar. Para a interpretação do livro de Apocalipse, nós vamos principalmente usar a Bíblia, como acabamos de fazer. Para ver os símbolos, para ver o significado das visões, nós vamos percorrer toda a Bíblia para conseguir entender perfeitamente cada versículo de Apocalipse. No entanto, temos um pormenor interessante. É que para aplicarmos o método histórico, nós temos também que olhar para a história. Daí, temos uma imagem de uma Bíblia, temos uma imagem que simboliza a história, não é? E porquê que temos que olhar para a história? Nós vamos consultar livros históricos e citações de livros históricos. Porque é comparando o livro do Apocalipse com a história que nós conseguimos aplicar um método histórico e conseguimos ver o cumprimento na história das palavras de Apocalipse. Mas também temos algo de muito interessante que nos vai ajudar a entender algumas partes do livro do Apocalipse. É que o livro do Apocalipse é a continuação do livro de Daniel. E ambos, de acordo com as palavras que estão em Daniel, estavam selados. O seu entendimento completo estava selado. E só numa fase da história, que nós vamos ver um pouco mais à frente, só a partir do século XIX, é que Deus abriu estes livros ao conhecimento humano. E por isso nós temos um grupo de pessoas que existiu no século XIX, homens e mulheres, que estudaram profundamente as profecias. E esses homens levaram ao maior reavivamento espiritual da história do cristianismo. E vamos também ver algumas citações desses homens e dessas mulheres. Porque na altura em que Deus deu o significado e abriu exatamente o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, e estes tiveram um privilégio de ver alguma das profecias se cumprirem durante a sua própria vida. Mais à frente vamos ver em pormenor exatamente isso, mas então porquê que eu estou a falar sobre isto? Apenas nesses estudos, apenas e só vamos usar a Bíblia, citações de livros históricos e algumas citações de pessoas que viveram no século XIX e que tiveram o privilégio de estar a viver numa altura profética extraordinária e que receberam revelações extraordinárias pelos seus estudos. E apenas usando estas 3 fontes nós vamos entender todo o livro de Apocalipse, versículo a versículo. Mas vamos então para a descrição das cenas proféticas. A visão das 7 igrejas. Nós no próximo episódio vamos ver em detalhe cada versículo destas visões. Mas vamos só muito rapidamente dar uma pincelada daquilo que vamos ver. Porque quando Cristo fala para João, e ao ver esta cena, ela diz para escrever, e que isto são cartas para 7 igrejas. 7 igrejas que nesta altura estavam na Ásia e que estão representadas no mapa que podem ver na imagem. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Mas nós já vimos no episódio anterior que, afinal, todas as mensagens do Apocalipse têm um outro destino. Lembram-se deste quadro que nós vimos? Nós vimos que esta mensagem vem de Deus o Pai, que é sobre Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo, que foi inspirada pelo Espírito, que foi entregue pelo anjo, recebida por João. Mas o destino final não são as 7 igrejas na Ásia. O destino final não era João. O destino final és tu e sou eu. E por isso estas mensagens são mensagens hoje
para cada um de nós. E por isso, o livro do Apocalipse é tão atual e tão importante. Pois bem, também vimos que o método que vamos usar é o método historicista, e aplicando o método historicista, nós entendemos que a aplicação das mensagens que vamos ver no próximo episódio, que estão no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, não são para 7 igrejas, mas é para a igreja cristã, em 7 épocas diferentes. Espero que estejam entusiasmados para esse estudo. Vamos no próximo episódio ver versículo a versículo e entender que mensagem é esta que Cristo tinha para a sua igreja, para ti e para mim. Desafio-vos a continuar este estudo do Apocalipse revelado. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.